para aqui na Band News FM sobre inteligência artificial. O Tribunal Superior Eleitoral tomou algumas medidas sobre o uso da inteligência artificial nas campanhas. Existe uma preocupação muito grande sobre o uso da IA ao longo do processo eleitoral. Afinal de contas, vamos às urnas em outubro para escolher prefeitos e vereadores e é um desafio colocado o uso da inteligência artificial nesse período eleitoral. Por isso a gente recebe aqui na Band News FM o professor da Faculdade de Direito da USP, diretor do Instituto Legal Grounds, o Juliano Maranhão, ele que vai nos ajudar a entender um pouco sobre o uso da inteligência artificial e sobre os cuidados que devemos ter justamente com essa inteligência artificial no período eleitoral. Seja bem-vindo, viu, professor? Obrigado pela entrevista aqui na Band News FM. Obrigado, bom dia a todos. Professor, queria começar perguntando sobre quais os perigos da inteligência artificial nesse processo eleitoral que se avizinha. A grande preocupação e o exemplo típico de algo que é deletério e prejudicial é a chamada deepfake. A gente teve um exemplo recente envolvendo o Biden, nos Estados Unidos, em que nas prévias da eleição presidencial, os eleitores receberam um áudio, distribuído por meio de um robô que desestimulava os eleitores a votar nas prévias para o Biden. Guarde seu voto para as eleições de novembro. Isso foi veiculado por iniciativa de um outro candidato democrata rival do Biden nas prévias, E era um áudio produzido por inteligência artificial que simulava a voz do Biden e veiculado exatamente previamente, muito próximo à votação, o que então desestimulou diversos eleitores a realizar essa votação. Está sendo investigado agora nos Estados Unidos. Esse é o exemplo típico de um áudio, ou então um vídeo que é manipulado para criar um conteúdo falso para prejudicar um determinado candidato. Então, a grande preocupação hoje gira em torno do uso de deepfakes para distorcer o convencimento do eleitor, principalmente próximo às votações. Agora, bom dia, professor. Apesar dos perigos e essa preocupação, qual seria o principal benefício sem que isso causasse um certo temor, de manipular um pouco a cabeça de quem está acompanhando, de quem está se preparando próximas eleições, vai acompanhar também as campanhas eleitorais, para poder facilitar o entendimento sem que aquilo ali seja algo que vai ser prejudicial, e causar uma certa dúvida? É importante lembrar que a inteligência artificial, ela é, como toda tecnologia, ela é dual. Ela pode ser utilizada para fins benéficos, pode ser utilizada também de forma maliciosa. Então a preocupação está com o deepfake em primeiro lugar. Mas a inteligência artificial pode ser utilizada de forma benéfica, seja para ajudar o eleitor a acessar a informação, seja para auxiliar os candidatos a produzirem conteúdo e veicular informações de campanha. Então, por exemplo, muitas vezes não é fácil para o eleitor acessar todo o conteúdo de campanha, mas ele pode se valer de chatbots para resumir, por exemplo, programas eleitorais, programas de campanha, pode ser utilizado o chatbot pelo candidato para facilitar a interação com o eleitor, no sentido de trazer o conteúdo da campanha, de seu programa eleitoral, por meio de um diálogo com um chatbot. Agora, todo o regramento do TSE é baseado principalmente na transparência, É permitido o uso de chatbots para que os eleitores acessem a campanha. É permitida também o uso de recursos de inteligência artificial para alterar, sobrepor, editar áudios e vídeos.
E isso é interessante porque também, por meio desses recursos, eu posso reduzir os custos de campanha na produção de conteúdo. E isso favorece aqueles candidatos que têm menos acesso a recursos e equilibra a disputa eleitoral, de forma que isso traz uma contribuição ao processo democrático. Professor, o senhor, num artigo recente e agora também na sua fala, pontuou aí a questão da transparência sobre o uso da inteligência artificial nessas campanhas. O senhor avalia que essas normas do Tribunal Superior Eleitoral, elas contemplam aí essa necessidade de transparência, elas dão mais transparência, se não, de que maneira que a gente pode tornar mais transparente o uso da inteligência artificial nas campanhas? Porque, como o senhor mesmo disse, essas deepfakes devem aí tomar conta também de algumas discussões, e a gente precisa encontrar alguns mecanismos de alertar o eleitor também sobre isso. As medidas que foram utilizadas pelo TSE são aquelas que vêm sendo propostas ou recomendadas, em geral, em várias iniciativas de regulação, inclusive internacional, que devem ser adequadas ao formato do conteúdo, né? Então, se for um vídeo ou uma imagem, utilizar a marca d'água informando que se trata de conteúdo gerado por IA, ou se for um áudio, que logo no início seja esclarecido e informado que se trata de conteúdo gerado por inteligência artificial. Então, são medidas eficazes para informar o eleitor, né? Então, nesse aspecto, isso acompanha o que há de iniciativa de regulação internacional. Bom, se tem esse tipo de mecanismo para poder verificar se é ou não algo que vai ser ali uma notícia fake, uma informação adulterada, o senhor acredita então que a inteligência artificial ela é ou não uma vilã assim, nessas eleições? Ela é benéfica no geral, né? Por todas essas argumentações prós e contra. Vale a pena a gente arriscar aí pela primeira vez e utilizar esse artifício? Não, a inteligência artificial não pode ser chamada de vilã das eleições, porque ela é sempre um meio, né? O grande problema, e a regulação do TSE, ela trata de um capítulo da propaganda eleitoral ligado à desinformação. A desinformação, ela existe já, medidas maliciosas para provocar fake news já existem antes da inteligência artificial. Então o problema não está aí, né? Como eu disse, a inteligência artificial ela pode trazer contribuições ao processo democrático, né? Para acesso à informação, para ajudar os candidatos a produzir conteúdo, reduzir custos de campanha. Então, ela pode ser usada para o fim benéfico, mas também para fins maliciosos. Na regulação do TSE, a proibição está dirigida à manipulação de áudios e vídeos. Aí eu tenho uma proibição para produzir deepfake, seja para favorecer, seja para prejudicar outro candidato. Então, nesse sentido, a regulação está apropriada para proibir aquele uso que possa desinformar ou levar o eleitor a algum equívoco, mas permitir usos e manipulações de vídeo para finalidade de edição que possam ser benéficos e reduzir custo de campanha, por exemplo, ou facilitar o eleitor a acessar o conteúdo que é do programa eleitoral de algum candidato. A gente conversou aqui na Band News FM com o professor da Faculdade de Direito da USP, Juliano Maranhão. Obrigado, viu, professor, pelo seu tempo e disposição para conversar aqui com os nossos ouvintes na Band News FM. Até uma próxima. Bom trabalho por aí e um bom fim de semana. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Agora, 7h41 pelo horário de Brasília, a gente vai abrir espaço